Olá, bem-vindos à Rede TV, Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco. O tema de hoje será de grande relevância, mais uma vez, um assunto que está vindo a ser discutido em várias das nossas câmaras de vereadores espalhadas pelo Brasil, no próprio Senado, na própria Câmara Federal, enfim, com relação à qualidade de educação que nós estamos assistindo serem implantadas no meio escolar de nível médio, principalmente. Esta matéria nós vamos colocar no ar. Quem trouxe à baila foi a deputada federal Kelly Moraes, da Escola de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Produção, por gentileza, a matéria. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é a deputada estadual Kelly Moraes. Raramente venho à rede social fazer um vídeo, conversar com vocês. Mas hoje, dia 1º de março de 2024, não poderia deixar de me manifestar. Hoje pela manhã, enviada por uma diretora de uma escola estadual, uma escola exemplar de Santa Cruz do Sul, um livro enviado pelo governo federal para ser distribuído ao ensino médio de todas as escolas estaduais. E com a permissão da diretora, vocês prestem atenção nesse vídeo. Como mãe, como avó, repudio este livro para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nossa escola recebeu mais de 200 exemplares dessa obra, O Avesso da Pele, do governo federal via Ministério da Educação, que fala sobre identidade complexa das relações raciais. Este livro é para os professores trabalharem em sala de aula no ensino médio. Claro que antes de solicitar leitura para estudantes, o professor faz a leitura para assim construir seu plano de aula, buscando a discussão entre os grupos. Até aí, né? Tudo bem. Mas não está tudo bem. Vamos ver o que está escrito aqui dentro do livro. Veja o conteúdo, o vocabulário no enredo do texto. Deparamos com esse vocabulário na página 29. Aqui. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E, então, como ele tem pegada mesmo, como dizem dos negros, atenção, o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Ok. Continuando na página 31, transformando em erotismo. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupo a tua branquinha, chupo o teu negro. Adoro a tua pele branquinha, adoro a tua pele, meu negro. Adoro tua boceta branca, adoro teu pau preto. E de repente vocês gozavam. E dali para frente sempre será assim que irão gozar. Pois é, lamentável um governo federal mandar esse tipo de linguagem para ser trabalhado com adolescentes dentro de uma instituição de ensino. Governo federal, por favor, deixe as escolas cuidar dos seus estudantes, onde os valores, o respeito, a conduta, os bons costumes, a ética prevaleça. E vindo ainda de um governo federal, é muito nojento. Que país é esse? Como parlamentar, vou tomar todas as medidas cabíveis para que este livro, com esse conteúdo, não permaneça nas nossas escolas estaduais, prejudicando as nossas crianças e os nossos adolescentes. E querendo reforçar aqui para vocês que esse livro veio enviado pelo governo federal. Ok. Bem, senhores, que vocês acabaram de ouvir, né, e assistir alguns trechos do livro são de suma relevância para a pergunta que não quer calar, né? O que nós estamos pretendendo levar para as salas de aula no sentido de fazer com que, culturalmente,
os nossos jovens, muitos deles, inclusive, nessa situação em que estão sendo apresentados esses tipos de livros educacionais, muitos deles são de menores. Quer dizer, a quem interessa levar esta, como é que nós podemos dizer, esse lixo para dentro de uma sala de aula, quando nós estamos perdendo os nossos valores, estamos perdendo a nossa cultura, estamos perdendo o respeito aos nossos idosos, estamos deixando de assimilar o que seria o bem maior alicerce de família. E qual é o aprendizado? Qual é o conteúdo de aprendizado para o futuro, né? Nós entregarmos na mão desses jovens para que eles possam conduzir a nossa soberania. Giovanni, com a palavra, boa tarde. Ok, Américo, mais uma vez agradecendo a participação, ao Samuel Antunes. Bom, o impressionante disso tudo, né, o que essas pessoas dentro de um espaço educacional estão fazendo com indivíduos que não possuem ainda anticorpos para absorver essa informação. Uma coisa é você dialogar com uma pessoa de uma determinada idade, que já viveu, já vivenciou, então ela tem anticorpos para entender, compreender e fazer aí o seu juízo de valor. Outra coisa é você ter crianças, adolescentes, que não sabem nada da vida e você traz uma informação que você quebra um ciclo. E aí esse ciclo não é só do ser humano, esse ciclo é de todos os seres viventes desse nosso planeta chamado Terra. Você planta um grão de milho, você não vai colher milho amanhã. Você tem que regar esse grão, esperar ele crescer, produzir o milho vai ter que chegar a um determinado ponto para você poder colher esse milho. Um passarinho, por exemplo, o casal, né, de passarinhos, o macho e a fêmea, vai colocar o ovo, que nada mais é do filhote. O filhote vai ficar num processo de gestação dentro daquele ovo, vai se tornar um passarinho, daí ele vai ser alimentado pelos pais, vai crescer asa, ele vai aprender noções básicas de segurança, por exemplo, um passarinho, se o macho ou a fêmea piar, tiver um determinado pio em alerta, o filhote fica quieto, por incrível que pareça. Quem quiser pode pesquisar isso que eu estou falando. Então, se você tem um ninho de um determinado passarinho, se o pai ou a mãe, né, a fêmea ou o macho daquele pai daquele filhote, sentir que tem um gavião, um predador perto, ele dá um pio, o filhote fica quieto. Por quê? Porque ele sabe que se ele piar, se ele fizer algum movimento, ele será identificado pelo predador e será predado. Então o pai e a mãe começam a ensinar isso. Depois o passarinho, né, cresce as suas penas, ele vai aprender a voar, para só daí voar e sair do ninho e ter a sua vida. E o que essas pessoas covardes e bandidas, né, estão fazendo, eles estão quebrando um ciclo natural, trazendo informações para filhotes humanos, né, que não possuem condições de entender, raciocinar, discernir, escolher um caminho lógico daquilo que está sendo informado. Isso acaba desestruturando a base familiar, onde o filho ou a filha acha que pode fazer, tem direito de fazer, e não tem aí a noção do perigo de fazer, principalmente para as meninas, né, que fazem. Muitas delas, eu de vez em quando eu tenho ido em alguns postos de saúde, em clínicas da família ou hospitais, e eu vejo as meninas de 10, 11, 12, 13 anos com barriga, e o pai e a mãe com aquela cara de paspalho. Me perdoe, eu ser tão sincero, mas é uma cara de paspalho. Você fala assim, como é que esse cidadão botou uma criança no mundo e deixou uma criança com 11 anos engravidar? Não porque a gente não tem controle, não, é porque você não soube educar. Você não soube educar. Porque se você soubesse educar, eu tenho minha filha. Minha filha vai fazer 18 anos. Esse ano ela faz 18 anos. Não tem namorado. Eu falei para ela, você vai namorar sim. Quando você tiver mais lá na frente, entender como é que é o processo, você vai escolher um camarada que seja o camarada. Porque colar com porcaria, a qualquer hora você cola com porcaria. E na escola tem um monte de porcaria. Os menininhos estão querendo fazer o quê? Sacanagem. Né? Eles estão querendo transar. A palavra é essa, com as menininhas. As menininhas também estão querendo. É natural? Sim.
Mas se fizer sem precaução, sem preventivo, o menininho vai gozar, vai transar, a menininha pega uma barriga. E normalmente, quem sofre a rebordosa da menininha com a barriga é ela, que vai ter toda a sua vida interrompida, o pai, a mãe e de quebra os avós. Porque vai ter uma menina que vai crescer aquela barriga, vão ter neto, vai ter um neto ou uma neta, de uma criança que não tem condição de manter essa outra criança que está indo para o mundo. Então isso é muito grave. Isso é muito grave, muito. Normalmente, se você pega uma família estruturada, beleza. Ô, tranquilo, minha filha pegou uma barriguinha, tá, eu tenho dinheiro para bancar. Eu banco a minha filha, banco o meu neto, se vier outro eu também banco. Mas e um filho de um proletariado, de um trabalhador, que mal tem condição de manter os seus filhos? E aí vai ter que manter um neto ou uma neta? As pessoas covardes não pensam nisso. Elas não estão nem aí. Que se dane a menininha com a barriga. Que se dane a sociedade. E aí tem um monte de advogado, psicólogo para entrar no circuito, faturar um dinheiro e tentar distorcer o fato de fato, contando uma historinha de um mundo que não existe. Um mundo fictício. O mundo politiqueiro, o mundo que está na cabeça deles. Mas o mundo real temos hoje, aqui no Brasil, uma quantidade de jovens. Nós estamos vendo aí a Ilha do Marajó, o escândalo da Ilha de Marajó. Crianças sendo produzidas para alimentar o comércio de tráfico de órgãos e de prostituição, onde mulheres são obrigadas a ter 2, 3, 4, 5 filhos. O governo anda escondendo isso. Então, isso é muito grave. Enquanto os países desenvolvidos, né, que estão aí acima do Brasil, cuidam da natalidade, dessa questão, aqui não, vamos escancarar. Menininha com 10 anos já pode transar, ter filho, enfim, a sacanagem rola, tá tudo certo. Não, não está tudo certo. Nós estamos vendo que não está tudo certo por conta da nossa sociedade. Nunca vimos tanta desordem urbana quanto estamos vendo ultimamente. Pessoas viciadas tomando conta das ruas, pessoas jovens, não são pessoas de idade, pessoas que poderiam estar produzindo hoje, estão morando na rua ou se drogando nas ruas porque não tem o apoio, o amparo de uma família, porque a família foi destroçada por um processo covarde de pessoas que estão única e exclusivamente preocupadas com o poder, se manter no poder e faturar com tudo isso. E aí são todas as classes, tá? E todos os entes. Executivo, legislativo, judiciário, todos eles. Tem muito advogado ganhando dinheiro com isso. Tem muito. E aí a gente fica vendo qual o futuro desse nosso Brasil, onde a escola é a primeira a deturpar, é a primeira a distorcer a sociedade. Difícil, né? Obrigado. Ok, Juvaneik. O que falar, né? Claro que nós vamos passar a palavra para o nosso debatedor Samuel Antunes também, mas o que falar sobre isso quando nós sabemos que sempre tivemos aí caminhando lado a lado o joio e o trigo. Mas a quem interessa o joio? Qual a função do joio? Então, será se todos nós, chefes de famílias, né, pais, mães, será se nós queremos justamente isso para os nossos filhos? Esse tipo de educação, esse tipo de escolha de gênero, quando ainda estão com as cabecinhas ainda em formação, né, em formação, com tanta coisa útil para se aprender antes de se jogar, né, uma pessoa, é, entre aspas, né, pela sua menor idade, inocente, para fazer vida, fazer família, ou até não fazer família, só procriar, só multiplicar, e depois, qual é o destino desse ser, dessa criança? E então a qualidade da educação, ela vem de berço, ela nasce dentro da família organizada, aquela que vai manter justamente a criança, que vai cuidar da criança, vai acompanhar o seu crescimento, a sua ascensão, e é isso que nós temos que refletir. A quem cabe, ou ao qual grupo tão pequeno, acredito,
que interesse esse tipo de educação, de qualificação, se é que podemos dizer, chamar, né, de qualificação de educação. Samuel Antunes com a palavra. Prezado Américo, companheiro debatedor, Gilvanei, enfim, a nossa tão querida, prezada audiência. Esse tema, como sempre, temas sugestivos, de elevada importância, o que, em pese, faz com que venhamos a debatê-lo. E hoje, eu quero até confessar aos senhores que eu me apresento à mesa na qualidade de líder, de pai, de avô, enfim, de cidadão brasileiro com o coração virado, assim, muito triste pelo fato de ver de uma maneira sintosa o que faz, o que o governo faz em detrimento da sociedade de hoje e do amanhã. Existe uma proposta em andamento e, como se percebe, um descaminho, um desserviço em detrimento da criança e do adolescente, consequentemente da sociedade do amanhã. Cabe uma inicial pergunta: como ou onde estão os conselhos, o conselho tutelar, os órgãos de proteção, acompanhamento da criança, do adolescente? Por onde andam esses órgãos, esses conselhos, para que tomem uma medida firme, considerando, sobretudo, o detrimento, o desserviço de um órgão do governo federal, ou que seja, que fosse estadual ou outro ente municipal, não importa, em detrimento da criança? Observa-se, e é a minha percepção, que a vítima é aquela criança, é aquele adolescente. E cabe também uma segunda pergunta, um questionamento. Qual é a lógica? Onde está a lógica ali estabelecida? Onde está a lógica do produto apresentado por aquela publicação? Digo, por aquele produto ou subproduto? Onde está a lógica de apresentar matérias dentro de um campo escolástico, onde deveria ser um campo de filosofia, busca do conhecimento, repasse de conhecimento, de ensinamento, para enlevar a cultura da sociedade brasileira, sobretudo numa inversão de valores, numa inversão covarde dos valores? O órgão que deveria proporcionar educação está proporcionando, num ato covarde e vil, por que não, um desserviço, um descaminho. Aonde está a lógica dos órgãos governamentais, sobretudo do atual governo ou desgoverno, é o meu juízo de valor? Aonde vocês querem chegar? Vocês visualizaram o quê e quem a nível de sociedade um amanhã? Onde está esta lógica? Onde exatamente o chamado ministro da Educação, naturalmente orientado pelo seu executivo, busca proporcionar e conduzir a sociedade do amanhã? Que tipo de sociedade, para que possamos acompanhar essa proposta? Que tipo de sociedade os senhores visualizaram amanhã, onde, numa situação totalmente fora do contexto, em todos os contextos, diga-se de passagem, ferindo o princípio da religiosidade para quem o é, o princípio da moral, da ética, dos princípios do bom caráter, dos bons costumes, da lógica e, o mais importante, ferindo os princípios legais, considerando, inclusive, que a prática daquela natureza, sendo patrocinado com dinheiro, com erário público, para um descaminho. Excelentíssimos senhores brasileiros, povo brasileiro, precisamos
buscar do governo federal, sobretudo, do Ministério da Educação, qual é a proposta, qual é a lógica, onde querem chegar. Porque o que a sociedade brasileira visualiza é uma sexualização precoce, um descaminho, sobretudo uma destruição de uma sociedade do amanhã. Aliás, o que é próprio na ação do atual governo é a minha conclusão, meu juízo de valor, considerando a situação em todos os sentidos que o atual governo levou o nosso Brasil nesses 14, 15 meses de governo ou desgoverno. Não é crítica, é fato, isso é lógica, é entendimento lógico. Então, para salvar as nossas crianças, e vamos abordar mais isto, salvar a nossa mocidade, sobretudo a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. O que vocês querem? Já destruíram parte do Brasil. Eu não temo ação de governo. Não tenho o que temer. Já destruíram o Brasil, querem destruir agora a sociedade, a pureza, a novidade. Agora, venha provar à sociedade o que vocês querem, sobretudo. De repente, venha nos convencer. É fato. Como estará, eu me pergunto, como estará o cabedal de conhecimento, hoje, juventude, fruto ou vítima daquele produto literário apresentado pela senhora deputada federal do Rio Grande do Sul, Kelly Moraes? Como estará o amanhã? A composição cultural, a composição escolástica, a composição educacional para prestar grandes concursos, considerando que os maiores cientistas, a maior inteligência do mundo, pasme, senhores, saiu do Brasil, produto de educação de outrora. O mundo, a Terra está chegando a Marte. A Terra está chegando em outros planetas. Há 40 anos estão viajando. Sabe de onde surgiu o inventor da ida a Marte? Do Brasil. Oriundo da invenção do avião, Santos Dumont, e por aí se vai. Os raios laser saíram de um homem daqui do Brasil. E outras coisas mais, não vamos entrar no mérito para não fugir o foco. Então, nessa prévia, nessa inicial, fica uma palavra de repúdio com o governo federal ou desgoverno federal. O senhor ministro, que, a exemplo do seu governo, do seu executivo, não tem, sobretudo, contribuição satisfatória para ali estar. É com repúdio que eu termino esse meu primeiro bloco e com o meu voto de tristeza pela nossa sociedade. Porém, a sociedade brasileira, o gigante pela própria natureza, se levantou colocando-se de pé e vai tomar, sim, as medidas ordeira, pacífica, democrática e legal, exatamente nas urnas, e esta transparente, e será transparente. Muito obrigado pela primeira participação. Ok, Samuel. Bem, eu, na minha humilde visão, e já tecendo alguns comentários a respeito, eu vejo o seguinte, nenhum governo é 100%, né? Isso é ponto, é fato. Nenhum governo é 100%. E os governos que foram relevantes, melhor dizendo, nos últimos anos, né? Depois do Brasil República, os governos que se tornaram relevantes, que se tornaram bem fincados na memória de cada brasileiro, nós sabemos muito bem que foi justamente pelo mérito do conhecimento adquirido para cada um daqueles assessores, secretários, ministros, pudessem deter o conhecimento da pasta em que estavam atuantes. O que eu vejo pela leitura minha com relação ao que o Gilvaney falou, e principalmente agora o Samuel, terminando a fala dele, é justamente isso. Nós estamos indo para um lado muito perigoso da educação, porque justamente qual é a formação
Qual é o legado, né, de relevância que nós vamos deixar com referência à educação para os nossos jovens? Se nós temos referências lá fora hoje, nos Estados Unidos, na Inglaterra, descobertas de aeronaves como foram feitas, né? Nós temos isso, nós temos que agradecer aos nossos irmãos pátrios, né? E nós temos um programa, inclusive, do Magesse, lá da Espanha, né? Jorge Magesse, com a Fuga de Talentos, que a gente vê N pessoas que saíram da nossa terra natal e que foram contribuir com o seu conhecimento, né, lá fora. Não só no progresso daqueles que saíram daqui para trabalhar lá fora, como também o progresso próprio, né, como também para contribuir para aquela soberania quando poderiam estar contribuindo aqui dentro da nossa soberania. Simples assim. Então, nós temos várias figuras que não daria tempo de nós mencionarmos aqui nomes, mas nós temos, como o Samuel falou, nós temos figuras notáveis brasileiras e que podemos sim ainda resgatar a qualidade do nosso ensino, porque o brasileiro é muito inteligente. O brasileiro, às vezes, tem determinados momentos que nós até falamos na gíria que o brasileiro tem que ser estudado. Simples assim. Gilvanei com a palavra. Ok, Américo. Bem, o que o atual governo do Brasil está fazendo? Algo ridículo, né? Para não usar um termo mais agressivo, vamos usar o termo ridículo. Está dando um dinheiro para os alunos do ensino médio para que eles estudem. No discurso do atual presidente, ele disse o seguinte: olha, vamos dar dinheiro para vocês terminarem os estudos e ficarem aqui no Brasil. Aí eu pergunto ao Américo, ao Samuel e a todos que estão nos assistindo: como é que você fica num país onde você, mesmo com o recurso que vai ser dado agora, você se forma em uma determinada área? E aí você chega numa instituição de pesquisa, você não tem um básico, você não tem a estrutura para que você possa fazer uma pesquisa necessária na área da medicina, da biomedicina, da tecnologia, você não tem. E é isso que faz muito dos pesquisadores saírem do Brasil e irem para outros países. Eu divulguei um vídeo, eu fui o primeiro a divulgar um vídeo de uma brasileira que saiu daqui para produzir alimento na Alemanha. E ela começou a produzir alimentos por hidroponia, que são alimentos produzidos com água, não precisa de terra, só que ela inovou, né? Ela, junto com pesquisadores, desenvolveram equipamentos que a água era carregada de nutrientes e ela tinha um galpão. E na Alemanha você tem um período de gelo muito grande, então não tem como você plantar principalmente hortaliça, o gelo destrói. E ela, num ambiente controlado, dentro de um galpão, ela tinha várias prateleiras, essas prateleiras com vários vegetais sendo plantados, dentro de canos. Esse cano tinha uma substância líquida com nutriente, e ela fazia várias colheitas, e faz até hoje. Ela inovou, uma brasileira. Aqui ela nunca conseguiu espaço, então perceba, por mais que você eduque, ensine o aluno, você precisa do complemento, do restante. Lá na ponta vai ter uma instituição para pegar aquele aluno, vai ter estrutura para que aquele aluno bote aquela cabeça dele para pensar, que invista em pesquisas que podem ser as mais absurdas possíveis, porque todas as pesquisas desenvolvidas no mundo, que hoje salvam vidas, quando faladas, verbalizadas por quem a desenvolvia, as pessoas eram rotuladas de maluco. Thomas Edison, Graham Bell, Albert Einstein, Tesla, essas pessoas foram consideradas malucas. Quando eles vinham com as suas teses, tem um filme, inclusive, que esse eu não me lembro o nome da pessoa, que foi por conta do primeiro transplante de coração. A igreja foi contra. Como trocar um coração da pessoa? Se está maluco, não pode. Hoje ficou algo tão normal, porque quem tem dinheiro, trocar um coração é como ir ali comprar uma roupa nova. É só ter dinheiro. Então,
essas pessoas, todas elas foram rotuladas de malucas. E essas pessoas, inclusive, nos seus países não tiveram apoio, não. Tiveram que, muitas delas, torrar a herança da família, dinheiro que possuíam, para provar que estavam certas, e provaram. E aí a sociedade se finge, aquela que foi contra, né? Se finge, oh, que coisa, né? Mas ninguém pede desculpa, ninguém volta atrás. Nós estamos vendo isso recentemente. A questão da Covid, eu sei que não é o tema, mas só para a gente mostrar algo que está aqui agora, na nossa frente. Um pesquisador brasileiro que teve a porta da sua casa chutada pela Polícia Federal, porque ele fazia uma pesquisa que comprovava o tratamento precoce. Esse camarada foi detido, chegou a ficar até preso. E hoje ele é premiado lá fora, porque a pesquisa dele comprovou que, de fato, o tratamento precoce com a ivermectina funciona. O medicamento que é usado desde a Segunda Guerra. Mas aqueles que foram contra o uso desse medicamento e o tratamento precoce ficam agora mudos, não dão um pio. Eles estão com suas mãos sujas de sangue, mas eles não falam nada. Então esse tipo de covardia social não é só agora do nosso presente, não. Isso acontece desde que o mundo é mundo, como eu falei. Graham Bell, Thomas Edison, Tesla, né? Todos eles foram rotulados. Você é maluco, você tá doido. Hã? Santos Dumont, que tu vai levantar voo nada? Tu é doido, rapaz. O cara foi lá e levantou voo. Então, isso é para perceber que não é só no Brasil. Hoje, os países desenvolvidos acordaram e perceberam que essas maluquices precisam sim de recurso. E muitas dessas maluquices hoje estão sendo bancadas por Elon Musk, um cara multimilionário, montou aí uma ilha, vamos dizer assim, onde ele pega todas as mentes, né, de toda a parte do mundo, paga um bom salário e bota o cara lá num canto para desenvolver aquilo que o camarada disse que vai funcionar. E o cara tá indo longe pra caramba, o cara tá botando satélite, vai para Marte, já tá quase terminando a aeronave que funciona tipo aquele do Star Trek, né? Acima da velocidade da luz, que é o motor de... que ele chama o motor não sei de que, motor de partícula, motor não sei de que viaja numa velocidade louca. Isso porque um cara milionário está investindo nessas maluquices. Enquanto os governos cerciam, rotulam de maluco, gastam dinheiro para destruir as nossas faculdades, universidades, ensino médio, fundamental, pessoas e suas maluquices investem em recursos próprios das suas famílias e têm apoio de outros malucos e desenvolvem verdadeiros achados para a humanidade. E essas pessoas acabam saindo na frente. O Brasil, com toda a potencialidade, nós temos um potencial, como o Américo falou, enorme. Não só de inteligência, não, de recurso. Nós temos minérios que só existem aqui. Nós temos condições de ser mais do que mais de todo mundo que está aí. Mas somos sempre o menos do menos, porque quem está no poder, infelizmente, são pessoas parasitas que não pensam, a não ser em si próprios, levar vantagem quem pensa, porque eles não pensam, mas eles levam vantagem em cima de quem pensa e de quem trabalha. E aí a ideia deles é justamente isso, não deixar a classe pensante crescer, porque se crescer eles ficam sem espaço, vão passar fome, porque eles dependem de quem pensa. Então vamos destruir o pensamento, vamos colocar essa loucura dentro da cabeça dessas pessoas para elas não pensarem e continuarem na nossa dependência. Enquanto isso, lá fora, pessoas, empresas e países estão sempre na frente e o Brasil subserviente de tudo isso. E só para fechar, para ver o quanto isso afeta a nossa sociedade. Eu comprei um equipamento esses dias, e eu tenho falado inclusive da internet da Tesla, né? O equipamento, ele chega aqui por mais de R$3.000. No entanto, o equipamento custa só R$1.500. Mas eu tenho que pagar mais R$1.500 só para dar boa vida para esses parasitas. Eu comprei um equipamento agora que custou R$2.000 e pouco, mas esse equipamento, o valor dele é R$1.000 e poucos. Eu paguei quase que 2 equipamentos para que ele chegasse da China até aqui na minha casa.
Então, perceba a falta de investimento em pesquisa, infraestrutura, produção, o que causa para a nossa sociedade. A nossa sociedade fica estagnada, não consegue se desenvolver, presa a um sistema corrupto de parasitas dependentes de outros países e de outras instituições, num país próspero e rico como o nosso. Basta aí a sociedade começar um pouquinho a pensar o que será não só dos filhos dessa sociedade, mas dos netos e bisnetos e tataranetos dessa sociedade, se continuarmos assim. Obrigado. Ok, Gil. Bem, nós vamos passar agora a palavra para o Samuel Antunes, tecer os comentários e contribuir com mais alguma coisa com a fala do Gilvanei. E aí, Samuel, fica também já para as considerações finais e passamos para as considerações finais logo após para o Gil, tá ok? Samuel, com a palavra. Pois bem, acompanhando, Américo, a linha de raciocínio do Gilvanei, e o que nós já temos por convicção que existem propostas para a destruição da humanidade, da educação, da sociedade, por aí se vai. Isso é público e notório. É só dar um pulinho ali na Venezuela, em Cuba e por aí se vai. Uma proposta para destruir. Uma inversão de valores a ponto de ir ao extremo, sem a valorização do bem maior que é a vida. É fato. A ponto de uma determinada pessoa que outrora era assaltante de banco e marginal, a nossa lei, esta senhora hoje tornar-se presidente de um banco internacional da BRICS. Né? Como chegou lá? Não é verdade? Observe o nível cultural, educacional desta senhora. Citar o seu nome não colabora. Observe ainda o nível cultural, educacional do atual senhor presidente da República. Observe o seu nível. É assim que eles planejam conduzir a sociedade brasileira. Perceba o nível em todos os sentidos de todos os que estão à frente desse sistema corrosivo, nocivo, cruel. Aliás, o atual presidente da República, ele em público, ele calado, ele é um desastre, falando é uma catástrofe, dado exatamente a sua performance. Pois bem, observe ainda o nível de determinados ministros do atual executivo. Aquele ministro da Educação que disse que fez um curso de 3, 4 meses para estar em condição de exercer e comandar a nossa economia. É isso que eles querem para o nosso Brasil, para a nossa geração? Eles estão conseguindo. A educação é de muita importância. A educação tem que ter um objeto. A nossa educação, esta proposta pelo atual sistema de educação, que foi matéria exatamente de brado, de alarde da senhora deputada pelo Rio Grande do Sul, vive a falta do objetivo, um descaminho, vive a precarização, é precário o sistema, vive o descaso do aprendizado, está no viés da idiotização da sociedade brasileira a partir, covardemente, das nossas crianças, adolescentes e a nossa juventude. É fato. E a sociedade será vítima a partir das crianças. Esse sistema ensina de forma ideológica, socialista, covarde, comunista, a exemplo do que está fazendo o MST com as crianças pelo interior do nosso Brasil. Os órgãos competentes em defesa das crianças, observe, vão lá nos acampamentos, estão formando massas de ataques, massas destruidoras, incutindo mensagens indevidas nas nossas crianças. Vamos lá, o Conselho Tutelar, vamos lá verificar, tomar medidas rígidas, colocar público, tudo em nome de uma cultura. Cadê a cultura? Visando sempre uma futura sociedade de pleno domínio
e manipulação por uma minoria cruel, anti-humana, desumana. Infelizmente, estamos vivendo esta situação, onde temos um governo despreparado, aliado a autoridade, a déspotas, um executivo com seus agregados, aliado a déspotas, ferindo, corroindo a nossa sociedade. A educação, na perspectiva da sociedade comunista cruel, está indissoluvelmente, de forma intrínseca, é fato, ligado ao desenvolvimento natural da consciência política tendenciosa. Daí esse tipo de aparelhamento, daí a maciça e continuada ação do MST já na vida das crianças. Isso é público e notório. Nós precisamos nos levantar de forma ordeira, pacífica, democrática, para salvar o Brasil, para salvar o nosso Brasil. O que nós temos uma política tendenciosa, opressora e manipuladora, é fato. Manipuladora de massa da sociedade, de todo um contexto. É lamentável, é triste, mexe com qualquer um cidadão de bem. Chegar a ponto de ver dentro de um edital, de um livro que seria didático, passar para as crianças, para a juventude que está em fase de formação em todo sentido, num desvio de conduta, passar desinformação. Nós não, moralmente falando, nós não temos, Américo, eu não tenho condição de publicar a fala do livro. O que o sistema colocou lá no livro, e eu acompanhei a didática do livro, a escrita do livro, tem coisas horríveis, que um homem não vai falar para o outro, que dali é antiético. O que é ética? Ética é o que se faz ou deixa de fazer na frente das pessoas. Isso é antiético, isso é imoral, isso é falta de caráter. Caráter é o que se faz longe das outras pessoas. E moral? A moral é um conjunto de regras e normas que regula a ética e o caráter. Logo, esse governo é imoral. Imoral. Não tem condição, fere o princípio da moralidade. Quem diz não sou eu, é exatamente o nosso ordenamento. Fere o princípio da moralidade, o princípio dos bons costumes, o princípio da religiosidade para quem é religioso, o princípio de tudo. Será que nós não temos judiciário para verificar isso aí? Seus déspotas. Temos que fazer alguma coisa para salvar o nosso Brasil, lindo, maravilhoso. O Brasil tem dono. Por excelência, o excelentíssimo senhor povo brasileiro. Não pode uma minoria manipular em detrimento da sociedade, manipular a nossa geração. Eu estou embora, não temo nada e a ninguém, somente o meu Senhor. Mas precisamos visualizar, o Brasil é lindo, maravilhoso e vai seguir assim. A educação, o viés para salvar o Brasil é a educação que hoje está nas mãos de destruidores. Com essa minha indignação, a meu juízo de valor, é fato, fica a nossa milhares e milhares de audiência tão linda, que fica aqui o meu agradecimento, mas fica nas considerações finais o meu muito obrigado. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade. Nosso querido âncora, nosso querido também, a nossa diretoria, nossa técnica lá, assim como o nosso querido Givonei, e de uma maneira especial a nossa querida, milhares e milhares de queridos que nos prestigiam hoje com a sua audiência. Hoje eu termino com os meus votos e rogos. Que Deus salve, liberte o Brasil. Que Deus nos dê um final de semana com muitas bênçãos. Um sábado, hoje, sábado de aleluia, com as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus. Amanhã um domingo de igual forma. Que estejamos celebrados por Deus, com muitas bênçãos. Mas no meu coração de patriota, de brasileiro, de pai e avô, cidadão, fica aqui uma tristeza, uma ferida, que eu vejo hoje como irreparável, pelo que o governo que está lá no cetro de comando
que sabe Deus como ele chegou lá, mas também cada um dos brasileiros sabe perfeitamente. E está fazendo o que está fazendo. Que tenha o senhor presidente, chamado presidente, reflita, pensa, retroceda. É uma solicitação, retroceda as ações nocivas e vis em detrimento da nossa sociedade brasileira. Deus eterno, nos abençoe e nos conduza. Ok, Samuel. Givanik, com a palavra, suas considerações finais. Ok, obrigado, Américo. Bom, as minhas considerações. Como sempre, eu espero muito que a sociedade, aqueles que estão perto, né, estão perto da minha pessoa, eu tento levar algum esclarecimento, enfim, é difícil. O ser humano ele é complicado pra caramba. Às vezes você tenta levar um esclarecimento, a pessoa não aceita, ela tá fechada, ela tá numa bolha. Você pode falar o que você quiser, você pode comprovar física, química, matematicamente, a pessoa não acredita. Você pode provar ali com tudo que você tenha de ferramenta hoje possível de comprovação, mas aquele indivíduo vai dizer: "Não, você está maluco, você está doido, não, isso aí é mentira, isso aí não funciona", infelizmente. Nós temos uma parcela da sociedade, não é pequena não, é grande, tá? É muito grande, que mesmo de frente do óbvio, do fato de fato, como nós costumamos a falar, elas não acreditam. Você busca de todos os meios possíveis e inimagináveis mostrar que aquela pessoa vai cair num buraco. E o pior, ela cai no buraco e ainda culpa você. É praga daquele fulano lá. Ele falou tanto que eu ia cair no buraco que eu caí. É impressionante. Mas é exatamente assim. Você chega pra pessoa e fala: "Pô, cara, não vai por esse caminho não, eu já passei por aí, eu sei que tem um buraco, pô. Tu foi, você vai cair". Aí o fulano ouve aquilo e fala assim: "Ó, tá querendo me enrolar. Ele não quer que eu vá porque ele quer ir faturar na minha frente". Aí ele vai. Aí ele cai no buraco que você falou que tinha. Aí ele fala: "Miserável, fez um catimbó, falou tanto que nem é que eu caí no buraco", mas ele não consegue enxergar que você, na verdade, quis orientar ele a ele não cair no buraco, porque já passou por ali. Você já passou por ali, né? Mas essa desconfiança do ser humano é muito grave. O ser humano deixou de acreditar no seu semelhante. Ele não acredita mais em nada. Eu fico, às vezes, duvidando se o indivíduo acredita nele mesmo. Porque o indivíduo, quando começa a acreditar em questões fora, eu me pergunto, bom, se ele está acreditando em questões fora, ele deixou de acreditar nele. Ele procura uma âncora aqui, uma âncora acolá, para tentar acreditar em algo, porque ele já deixou de acreditar nele mesmo. É grave, é grave, é grave. Nós estamos numa sociedade, eu costumo falar o seguinte, e o que eu vou falar, todos vocês já viveram isso. Quem não viver, vai viver. Se você corta o seu dedo, ele cicatriza, né? A gente chama de cicatrização. Seu dedo ele não volta para o que ele era, vai ficar uma marquinha. Tá? Então, nós vivemos de cicatrizes. O mais interessante é que o ser humano está cheio de cicatrizes e não consegue aprender. Ele continua se cortando e mais cicatrizes aparecendo, porque ele ignora. Ele ignora esses fatos. Então é tipo assim, eu caí no buraco. Aí ele cai de novo, de novo, de novo, de novo. Ele vai caindo no buraco até ele sair dessa para melhor ou para pior. Mas ele continua caindo no buraco, porque ele não consegue parar, ter o discernimento, raciocinar e entender que ele está no caminho errado. É impressionante. Bom, eu poderia divagar sobre essa questão, né? Enfim, mas é um tema longo, não é o que nós estamos discutindo. E, para fechar, eu espero que a sociedade comece a usar um pouquinho esse equipamento chamado cérebro, né? Nós temos tantos neurônios, e só um detalhe, se você não usar o neurônio, ele morre, você sabia? Nós temos uma quantidade de neurônio e você precisa usar ele para fazer conexão com outro. Se você não usar, ele morre. Nós temos tantos, mas às vezes eu fico pensando, será que essa pessoa tem 2 neurônios? Porque se você botar 2 neurônios para conversar, 2 neurônios que têm uma cabecinha boa, né? Eles vão chegar num denominador comum.
mas eu fico vendo tantos seres humanos com tantos neurônios que eu acho que nem dois conseguem pensar, porque os caras só conseguem cair no buraco. Eu falo assim, não é possível, esse camarada só tem um neurônio na cabeça, só pode ser. Fica aí minha esperança para que essa sociedade consiga botar um pouquinho mais de neurônios para funcionar, escolha um caminho diferente do que ela vem seguindo, que não é de hoje não, há muitos e muitos anos. Obrigado, bom final de semana, boa Páscoa a todos, um abraço. Ok, Givaneik, obrigado aí. Obrigado pela programação nossa aí, que eu tenho certeza que nós vamos levar mais uma vez para as casas, né, de cada família, alguma coisa de conteúdo satisfatório para que possamos mais uma vez refletir. E nada melhor, né, do que mais uma vez refletir numa Semana Santa, né, em que nós temos tudo caminhando justamente para que nós reflitamos quanto ao renascimento, né? A ressurreição, o renascimento, a vida, enfim, e o que nós queremos de bom para as nossas vidas e o que queremos deixar para os nossos descendentes, né? De qualidade de vida. Feliz Páscoa a todos, obrigado pela atenção. Até lá.